Olá, gente, muito boa tarde. Está começando mais um programa O de Casa, mais uma edição especial. Hoje faremos uma retrospectiva de saudade, de homenagens e, acima de tudo, de comentários históricos a respeito de passagens de seres humanos que marcaram a nossa sociedade. Todas as retrospectivas que abordam temas jornalísticos, políticos, sociais, têm esse momento solene. E em um ano como 2021, que a gente perdeu tanta gente, nós precisamos aprofundar, a nossa atenção em cima daquelas pessoas que de fato nos impactaram e que em 2021 ficaram para um outro plano. Isso para quem acredita, mas independentemente da crença, a existência marcou, foi importante, teve seus desdobramentos. É importante que a gente tenha esse momento, essa experiência aqui de conviver novamente com estes seres que tão especiais foram para a nossa existência, para os significados, enfim, para a trajetória. Então, hoje teremos aqui a retrospectiva das mortes, da saudade, da passagem dessas pessoas especiais do Brasil e do Maranhão. Então, é um especial que eu faço há alguns anos no rádio e, por força de uma pandemia, de momentos tão difíceis, é importante que a gente traga também para a televisão. Você pode participar com a gente em 985533538, 985533538, o Instagram da nossa emissora é @TV Guará 23 e o Instagram do nosso programa é @odecasatv. E eu tive a boa sorte, tive a oportunidade de convidar e deles aceitarem o convite, dois jornalistas absolutamente respeitados aqui no Maranhão, pessoas maravilhosas e que têm um conhecimento extraordinário a respeito da convivência e também dos critérios de noticiabilidade. Então eles vão saber lidar muito bem com esse momento solene, com esse momento de homenagens. Estou aqui com muito prazer com o nosso querido Solon Vieira, que é radialista aqui da Rádio TV Guará, está apresentando o Bom Dia Guará. E Solon, obrigado. Eu sei que não é um dos mais agradáveis programas, mas eu sei que você vai ser uma excelente companhia hoje. Obrigado, Danilo. Daniele, muito bom estar com vocês. Agora é necessário, Danilo, porque afinal de contas, não só a questão das pessoas enquanto família e também enquanto amigos, mas o mundo artístico, o mundo cultural, político, de uma forma geral, perdeu muita gente aí que teriam projetos para dar sequência a cada um dentro do seu segmento também a nossa vida, e repercute também na gente, no rádio, na TV, no jornal, enfim. E temos aqui também a Aniele Pimentel, essa jornalista maravilhosa, de longa carreira, querida por todos aqui na TV Guará. Aniele, obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço o convite, vai ser uma grande honra. Como você mesmo falou, não é um programa assim que a gente gostaria de... Não dá para brincar, não dá para sermos o que somos, mas eu também acho importante a gente relembrar. Eu estava lendo aqui as personalidades e me veio à cabeça... como tudo passa tão rápido e como a gente tem banalizado a morte, As pessoas se vão, a gente fica chocado ali determinado tempo e de repente banaliza, vem outra e o mundo vai consumindo e a gente vai deixando as pessoas de lado, a memória das pessoas vão ficando ali no cantinho e eu acho importante a gente resgatar sempre que possível, sim. Vamos começar. Esse aqui eu senti demais. Perdemos em 2021 Aguinaldo Timóteo, figura polêmica, mas absolutamente presente no cotidiano do brasileiro. Aí suas imagens dele fazendo show lá na Casa das Dunas, no ano de 2018. Foi um show polêmico, que era um show de São João, onde chamaram Aguinaldo Timóteo, mas enfim, foi a oportunidade que o Ludovicense teve de acompanhá-lo de perto. O Aguinaldo, ele mandava sempre mensagens, WhatsApp pra gente. Depois dessa entrevista aí, uma grande amizade surgiu. Mas eu queria saber de você, meu caro Solon, de você, Aniele, as experiências com o Aguinaldo, e ele foi uma morte assim um pouco, digamos assim, chocante pra gente, porque ele já tinha tomado as 2 doses da vacina Coronavac e infelizmente faleceu de Covid. Solon, você tem algo a dizer sobre o Aguinaldo? Não, você falou era polêmico, mas autêntico, Para ele não tinha meias palavras, eu tive a oportunidade de conviver com ele quando a gente estava no CTN em São Paulo, ainda na Rádio Atual. E ele era sempre dessa forma, ele não tinha meias palavras, poderia ser quem fosse, ele ia direto naquilo que ele achava da pessoa, do que ele via na pessoa, mas era uma figura também de uma extraordinária capacidade de dominar o palco e uma voz, sinceramente, assim, fora daquilo que eu estava acostumado a ouvir até então, meu querido Danilo. Eu não tive a felicidade de conhecê-lo assim tão bem quanto vocês, Claro, já vi pessoalmente em alguns shows
e pelo que eu acompanho pela carreira, além de ser um excelente profissional, um profissional incrível, ele sempre foi muito polêmico de fato, né? Mas eu acho que a sinceridade dele é o que fazia esse ser humano incrível. E se eu soubesse que seria a última vez que eu viria um show de Agnaldo Timóteo, eu teria aproveitado bem mais, né? Tá vendo só como a gente tem que aproveitar cada momento, porque a gente nunca sabe quando vai ser o último. Mas foi uma grande perda para a cultura brasileira, sem sombra de dúvida, e vai ser lembrado. Eu acho que a música do Agnaldo Timóteo, ele atravessa gerações. É uma voz e um tipo de música que ele consegue agradar todas as idades. E eu tenho, assim, se a gente não deixar morrer, nós que somos desta geração, ele vai atravessar muitas outras. Temos também outra figura da área cultural, que é Arthur Chechel, que a gente conheceu muito das coberturas, principalmente do Oscar, né? E que infelizmente faleceu, jornalista de grande contribuição, não é isso, Solo? Eu ouvia sempre, me dê licença também os outros companheiros, na Rádio CBN, e sempre com aquele tom enfático, né? Na questão da colocação de suas opiniões, na questão da sua visão de vida, fora aquilo que era sentar numa mesa e fazer uma redação que era, com toda certeza, e foi uma grande escola também. O Arthur Chechel, ele foi diagnosticado com uma doença raríssima, né? O linfoma não Hodgkin de células T. Enfim, inclusive ele, ao longo do tempo, no final da doença, acabou sendo muito importante para que esse tipo de patologia fosse bastante discutida. Agora vamos ao Bruno Covas, que eu queria ouvir o que a Aniele tem para dizer sobre o Bruno Covas, que foi, né, prefeito de São Paulo. E assim, Aniele, é muito difícil falar do julgamento de um ser humano, mas será que a candidatura dele à reeleição à prefeitura de São Paulo não prejudicou o tratamento desse rapaz? O que você acha? Eu acho assim, ele muito jovem, né, Danilo? E ele estava, em algumas entrevistas em que ele dava à imprensa, ele estava muito confiante no tratamento dele, ele estava muito seguro de que ele ia conseguir enfrentar aquilo apesar de todas as dificuldades. E ele quis levar a vida dele, seguir a vida dele normalmente na rotina, fazendo aquilo que ele queria. Acredito eu que ele realmente tinha essa expectativa de melhora. Talvez essa rotina, a campanha dele não foi tão intensa como seria se ele tivesse com um estado de saúde adequado. Mas ele encarou, e eu acho que ele foi muito forte, inclusive, eu admiro muito, porque você encarar uma campanha política tão difícil como foi a dele, né? Mas eu admiro muito e tal. Eu não acredito que tenha prejudicado, não. Ele estava bem ali alinhadinho nas duas coisas. Eu acho até que essa rotina de fazer o que você ama, o que você gosta, alimenta mais de fé e te ajuda ainda mais a enfrentar os problemas de frente. Eu acho que essa confiança até melhorou, deu uma ajuda aí para ele ficar mais uns dias aqui no nosso plano. Bem, gente, vamos falar agora do falecimento de Dominguinhos do Estácio, né? Grande carnavalesco, faleceu no meio do ano, né? E era a cara do carnaval carioca, infelizmente faleceu aí em decorrência de um AVC. Agora vamos falar de Eva Vilma, que foi uma atriz assim lendária, espetacular, que durante muitos anos esteve presente no imaginário da telenovela. Telenovelas que estão completando agora 70 anos, é um grande baque perder a Eva Vilma assim, de uma maneira assim, em meio a tantos outros falecimentos, né? A gente deveria parar para homenagear a Eva Vilma muito mais, não é isso, Solo? E eu me lembro muito bem dela no início, né, Mulheres de Areia, né? Se não me engano, não, Mulheres a de primeira versão, né? A primeira versão, não, a primeira versão, é. na Rede Tupi ainda, né? Na Rede Tupi, TV Tupi Canal 4. E era realmente alguma coisa assim de encher os olhos, né? O talento dela com as dificuldades técnicas que tínhamos na época. Inclusive, a própria TV Tupi, na ocasião, Danilo, tinha suas dificuldades, que até para gravar, muitas vezes, por exemplo, teve que se fazer um acerto na questão do microfone, por exemplo, estava transmitindo, estava sendo gravado, por exemplo, Jerônimo, o Herói do Sertão, né? E aparecia o microfone. Aí foi quando, nessa época aí, pelo menos o que me disseram, que exigiu que tirássemos esse tipo de situação, porque ficava ridículo. Agora, profissionalizou, né? Porque ela é uma grande dama do teatro, na televisão aplicou o que ela já conhecia. Bem, agora vamos falar de Genival Lacerda, e particularmente ele, assim como o Agnaldo Timóteo, é uma das figuras que a gente pensou que nunca fosse se despedir, né? Genival, cantor nordestino do forró, representante paraibano lá em São Paulo. Bem, Solo, você que tem uma convivência muito boa com o Nordeste, já trabalhou no Centro de Tradições Nordestinas, o Genival tinha uma personalidade forte, mas ele
ele trouxe temas mais leves pro forró, porque o Luiz Gonzaga era muito da fome, da seca, das coisas tristes do Nordeste. E o Genival trouxe esse outro lado, da alegria, da munganga, né? Como a Severina Chique Chique, né? Entre outras, agora também, até a questão do melô da barriga, né? Olha a barriguinha, o último sucesso gravado com o filho dele, e que na realidade mostrou ainda, mesmo com toda a dificuldade física dele, mostrou que ele ainda tinha energia para poder passar isso aí, não somente para o povo nordestino, mas para o mundo todo, né? O seu Vavá foi uma figura excelente também. Ele tinha realmente no sangue a molecagem do nordestino, digamos assim, no bom sentido, para fazer a gente rir. O perdemos em 2021. Agora vamos falar de Gilberto Braga. De Covid, né? É importante destacar. Ah, sim, o Genival faleceu de Covid, infelizmente. infelizmente. Foi de Covid. Tinha um problema grave de câncer de próstata, Foi. mas que pela Covid, infelizmente, faleceu. Aniele, o Gilberto Braga faleceu, eu acho que com ele morreu um pouco daquelas novelas que nós conhecemos de textos dramáticos, fortes, né? Assim, também não esperávamos essa perda, né? Então, não. Eu confesso assim, eu não sou muito noveleira, né? Não acompanho muito, mas sem sombra de dúvida foi uma grande perda para a dramaturgia e ele tem trabalhos incríveis. Hoje eu já não acompanhava muito. Hoje em dia é que eu não acompanho tanto Vale porque as Tudo, novelas Dancing Days, grandes novelas. Grandes novelas. Vale Tudo foi um... Aliás, quem matou a Odete Roitman... Qual era essa novela, gente? Da Odete Roitman? Vale Tudo, Vale Tudo. Foi um marco. Pensei que até hoje assistido essa. Ela é dessa época. Mas, gente, vamos seguindo. Falando aí de dramaturgia, o Luiz Gustavo, que eu já conheci, a nossa geração conheceu como o lado sai de baixo, o Vavá. Mas a geração do solo, com todo respeito, conheceu Beto Rockefeller, que foi um grande marco da dramaturgia. 1970, né? Se não me engano, era em preto e branco ainda, né? Com certeza. Era em preto e branco, e ali, de fato, Danilo, não por nada, ali o camarada tinha que mostrar talento. Não tinha a tecnologia que tem hoje, né? Aniele, você tinha que colocar o teu talento, inclusive na questão do improviso, chamados capos, que na época eram muito comuns, né? Mais do que hoje. Não tinha todo esse trabalho de roteirismo, de para aqui, corta ali, era tudo ali no diretão e vai lá e arrasa. O Luiz Gustavo já estava enfrentando uma doença ao longo do tempo e infelizmente faleceu de um câncer de intestino. Agora vamos falar de Marília Mendonça, que talvez tenha sido o impacto maior que a nossa sociedade enfrentou. Um luto absurdo, uma morte estúpida por uma queda de avião. E assim, essas são imagens da Marília Mendonça na Praça Nauro Machado, na escadaria. E Aniele, assim, quando a gente recebe uma notícia dessa, a reflexão que vem é da finitude da gente, da validação da nossa existência. Essas questões burocráticas ficam até de lado porque de que vale a nossa existência com uma mulher tão bem-sucedida, milionária, com um filho pequeno, falecer de uma maneira tão violenta, tão grotesca? Quando eu soube da notícia da Marília, eu estava viajando e estava dentro do interior, não pegava internet. E quando eu entrei na cidade, que fui bombardeada com a notícia, foi o que passou um filme na minha cabeça. Mulher jovem, talentosa, aí decolando e de repente acontece isso e a gente se dá conta da fragilidade que é a vida e de como a gente tem que aproveitar cada minutinho, pequenos detalhes, porque a gente está sempre esperando alguma coisa para ser feliz. A gente está sempre querendo mais e arrumando desculpas para não viver o agora, né? E aí, quando a gente se dá com uma situação como essa, com uma perda como essa, que está todos os dias, né? Todo dia a gente perde pessoas. Mas a gente para refletir, sim. E eu pensei muito, assim, eu refleti muito em como eu quero tocar a minha vida daqui para frente, depois da tragédia da Marília Mendonça. Eu acho que a morte, ela não escolhe ninguém, nem dia, nem hora, e a gente tem que viver o hoje e ser feliz com o que a gente tem. Quem faleceu também na área artística foi o MC Kevin, que essa é uma morte muito polêmica, que aí sim envolve mais investigações, burocracias policiais, porque assim, Solon, foi um tipo de... Ninguém conhecia o Kevin de fato, assim, profundamente, mas a violência, né, da sua morte fez uma série de dúvidas serem suscitadas, né? Mas você acha que houve muito sensacionalismo na cobertura da morte dele? E principalmente agora, a gente aproveitando da morte dele, né? Por exemplo, a ex-mulher dele, a Deolane, né? Hoje ela é celebridade. Olha, vejam só, claro, cada um tem que procurar seu espaço, mas eu acho que foi de uma forma muito, muito grotesca a entrada dela no cenário, digamos, no cenário artístico, né? Artístico, né?
principalmente em função da passagem do MC Kevin, que além de projetá-lo pós-morte, a questão do aproveitamento da ex-mulher dele no mundo das celebridades. Ele ficou mais famoso após a morte, né? Dizem que Raul Seixas ficou mais rico depois da morte dele. E o MC Kevin ficou mais famoso depois que ele morreu. É grotesco, é bizarro. Bem, esse aqui, a nossa memória afetiva está na sua voz, o seu peru, a voz do Scooby-Doo. Orlando Drummond faleceu com uma idade assim avançadíssima, né? Ele viveu mais de 100 anos, 101 anos. Olha que lindo, seu Orlando Drummond trabalhando. Mas é interessante que, né, ele teve uma vida boa no sentido de que até o final ele estava lúcido, dando entrevistas, trabalhando de certa forma. Ninguém queria que o seu peru fosse embora, né, Solon? E a voz dele era brincadeira. Eu de vez em quando paro para ouvir os muitos talentos da questão da voz, colocando nas suas mais diferentes situações. E essa questão da dublagem, né? Que era uma coisa que não tinha... Com toda a sinceridade para mim, assim, não tinha limites para o homem. A gente tem hoje grandes artistas que substituem, né, no personagem do seu peru, mas ele é único. Único. Você falar que o Orlando Drummond dublou até o final da sua vida e seu filho também atua muito bem nessa área. Gente, eu vou dar um recado rapidinho e já volto. Pessoal, eu tenho que dar para você esse recado. Olha só, gente, todo mundo sabe que Natal é tempo de celebrar. Você aí já planejou sua ceia? Já convidou sua família para se reunir em volta daquela mesa farta? Que coisa boa, né? Mas olha, o Natal também é tempo de compartilhar. Além dos momentos felizes com os familiares, os amigos e tal, um pouco de esperança com aqueles que mais precisam. A TV Guará, em parceria com a B2O Partners, está realizando o Natal Solidário e você pode participar. É muito fácil! Doe alimentos não perecíveis em nossos pontos de coleta nos endereços que estão aí na sua tela. Sua ajuda é muito importante, vai colocar comida na mesa das pessoas através da Pastoral de Rua, Fraternidade O Caminho e Fazenda da Esperança. A TV Guará e a B2O Partners estarão de portas abertas até o dia 22 de dezembro, das 8 da manhã até 6 da tarde, para receber a sua colaboração. Doações em 991002509 ou 989 3011 7740. Esse é o nosso Natal Solidário. Participe, é muito importante ajudar as pessoas e ter sensibilidade. Daqui a pouco a gente volta com mais programas especiais e, lógico, com essas homenagens de hoje, homenagens da retrospectiva dos mortos. Segura aí. De volta para falar da família Potiguar. E aí, já conseguiu cumprir a meta de reformar a casa este ano? A Potiguar pode ajudar você a cumprir agora. É só aproveitar as ofertas da promoção Boa Casa e Boas Festas Potiguar. É renovar tudo. Escuta só umas dicas para você tirar essa ideia do papel. Tem lâmpada LED bulbo 9 watts, tá só R$ 4,90. R$ 4,90. Tem porcelanato 62,5 por R$ 62,5. Super Bianco polido, só R$ 69,90. R$ 69,90. Tem tinta Rende cobre muito branco, tá? 18 litros. Tá só R$ 299,90. R$ 299,90. Tem kit Like acoplado completo Selite. Só R$ 499,90. R$ 499,90. Tudo barato. Tem até 12 vezes no cartão da loja. Renove a vida e o seu espaço com a promoção Boa Casa e Boas Festas Potiguar. Maravilha. Esse é um especial que a gente faz com muito carinho para vocês, falando das pessoas que já se foram. Bem, gente, o Brasil chorou a perda também de Paulo Gustavo, grande humorista, figura sensacional, a maior bilheteria do cinema nacional. Aniele Pimentel, Minha Mãe é uma Peça, foi um marco, né? Eu fiquei arrasada, foi um marco. Que ator, que humor, que energia, que personalidade. Eu era muito fã do Paulo, eu era muito fã dele mesmo. E eu senti, eu chorei pela morte dele, de verdade. Eu acho que a gente perdeu um grande humorista. Ele era de uma sensibilidade, era tudo tão natural e era tudo tão incrível. Infelizmente, a gente perdeu para Covid, né? Infelizmente, foi-se Tarcísio Meira, um grande marco da existência televisiva brasileira. Queria a opinião de vocês, Aniele Pimentel e Solon Vieira. Olha, ele e a esposa, né? O casal referência, o casal que cresceu dentro da televisão brasileira.
E a perda do Tarcísio, assim, o filho dele é uma família de artistas, na verdade, né? Eu admirava bastante e eu acho que ele fez história, deixou a marca dele, não só na televisão, mas ele também sempre muito culto, muito inteligente, é uma referência. E aí, Sol? Eu fico imaginando como é que é a vida depois do Tarcísio Meira, não só para a televisão, mas para a família dele, né? O filho dele, que é uma cópia. É idêntico. Idêntico, até a voz. Idêntico. Eu nunca vi uma coisa dessa. Infelizmente, como fica a esposa dele, né? Depois do passamento. Tantos anos dele. de casado. Né? Não, e a questão da convivência. Sabe, tudo deles eram juntos ali e uma cumplicidade que é difícil você ver no casal. Infelizmente faleceu no dia 12 de agosto deste ano. Agora vamos falar desse que foi um grande, né, ícone local. O Carlos Henrique, o Galinho, tem um significado especial porque foi a voz da Baixada Maranhense para muita gente na Rádio Educadora, uma atuação de mais de 43 anos na mesma emissora de rádio, de uma importância assim, tremenda. E o Galinho, infelizmente, faleceu de Covid. Cá entre nós, ele não acreditava na doença, continuou trabalhando durante o período da pandemia e infelizmente faleceu. Ele, né, tinha alguns problemas pulmonares já, mas... Ele era de risco, né? Não se cuidou, não acreditou diabetes muito. E fumante da vida toda. Mas era um grande locutor, uma grande voz. Desse segmento aí, era o único vivo, de fato, com relevância e com, sabe, uma importância tremenda. Foi uma das primeiras vozes que eu escutei no rádio. Ele é uma inspiração para os jovens jornalistas, né? Claro. Acho que até para você, né? Não, com certeza. Eu tive a oportunidade de trabalhar com ele na Rádio Educadora e pude, assim, perceber o perfil dele, quanto era identificado com as coisas do Maranhão, sobretudo com a cultura e aquele pessoal da roça. Né? Sim, ele era o maior da comunicação. Familiar, com certeza. A Baixada perdeu uma grande voz. Claro, com certeza. Gente, perdemos também o Luiz Felipe Andres, que tem uma importância muito grande, porque ele foi o cara do projeto Reviver. Sim. Então, depois disso, embarcou nesse projeto, que foi a Escola do Tamancão, e de fato foi uma perda assim tremenda, e já agora, né, no mês de dezembro de 2021. Eu tive a felicidade de conhecer, de entrevistá-lo algumas vezes, sempre muito alegre, simpático, inteligentíssimo. Eu fiquei muito triste com a perda. Que projeto incrível esse do Tamancão. Ele era um gênio na arquitetura. Não era um maranhense, mas de fato... Já era quase um maranhense. Depois contribuiu muito mais do que uma geração inteira, com certeza. Bem, infelizmente, perdemos na batida, Rubinho Jones, também ícone do radialismo local, faleceu de Covid-19, uma estupidez que ele estava com Covid e vacinou. E assim, é triste porque é inacreditável perder uma pessoa tão importante, tão onipresente no nosso trabalho, assim, de uma forma tão rápida. Então, tão cheio de energia, o Rubinho Jones era, assim, essa doença eu não consigo entender, assim, porque às vezes a pessoa que já é idosa, tem sérios problemas de saúde, ela consegue sobreviver, e quem ali já é um pouco mais jovem e de repente, como o Rubinho Jones, não sei se ele tinha algum problema de saúde, mas ele ainda era cheio de vida e de repente pegou todo mundo de surpresa. E foi uma grande perda para a Rádio Maranhense. Eu era super fã do trabalho dele. Era muito carinhoso com todo mundo, ajudou muita gente, por isso a gente sente tanto. Garotinho, ele fazia assim, garotinho, e aí... Eu acho que era um dos talentos também, que era mais ou menos o nosso estilo, né? Pois é. Cada um na sua época, mas o nosso estilo. E ele sempre muito prestativo, colaborativo, ele doava o que ele tinha, ele compartilhava, ele não guardava só para ele aquele talento todo. Ele sempre fazia questão de compartilhar e de dar um pouquinho do conhecimento dele para quem está começando. Ele sabia da sua importância e se fazer como referência. Exatamente. Outra referência na cultura, nas artes locais, foi o Moraes Júnior, que faleceu tristemente, né, por decorrência de um câncer, e ele não resistiu. Acho que os eventos serão diretamente impactados porque não há um substituto direto para as produções do Moraes Júnior, não é isso, Aniele? Incrível, as produções dele sempre de primeira linha, e ele vai fazer muita falta. A gente passou aí 2 anos sem eventos, né? E agora que tudo está retomando aos poucos ali de maneira tímida, mas estamos retomando, eu tenho certeza que
Nele já está fazendo muita falta, mas a gente vai sentir de fato essa falta a partir de agora. Ele foi o primeiro a acreditar no Whindersson aqui no Maranhão. Os primeiros grandes shows do Whindersson, do Tiro Lipa, dessa geração toda do humor, foi o Maranhão Júnior que trouxe aqui para São Luís do Maranhão. Ele tinha uma visão incrível para talento. De comédia, de longe ele é uma referência nacional, com certeza. Eu vou mandar um abraço pro seu viúvo. Um dos últimos que eu entrevistei aqui antes de ir para o Ceará. Olha só que coisa triste, né, Solon? Infelizmente. Esse aqui também é amigo nosso, o Juarez Souza. Mas amigo da gente conviver, conversar, brincar, e eu fiquei assim, pasmo com o seu falecimento. Ele era Todos aqui nessa mesa aqui vivemos bons momentos com o Juarez, cantando, ou então como repórter. É inacreditável que ele tenha falecido, e por uma triste coincidência, praticamente um ano depois exatamente do falecimento de Helena Leite. Eu tô sorrindo porque me veio as memórias, assim, veio à memória as brincadeiras. Ele era muito alegre, ele chegava, porque ele muito pequenininho perto de mim. Aí ele chegava, daria 2 viagens, grandona, daria 2 viagens, uma mulher, e ele me colocava lá em cima, a autoestima chega. E tu sabe que eu quis colocá-lo também como narrador? Ele já era repórter esportivo, né? Exato, foi meu repórter, inclusive, a gente brincava. E uma hora dessa ele estava ali narrando, fingindo que estava vendo um jogo ali, e fazendo, eu falei, cara, vamos investir. Ah, tu acha que dá? Eu falei, Juarez, dá. Até o irmão dele, que foi nosso comentarista, que você sabe, o Dario, né? Dario Souza, eu falava para ele, Dario, o Juarez pode ser um narrador. Só que ele preferiu não seguir, né? O Juarez Souza, gente, a gente fala com certa intimidade, mas eu preciso explicar para vocês. Radialista, conhecido, trabalhou muito tempo com a Helena Leite, também tinha um trabalho desenvolvido na Câmara Municipal, inclusive foi candidato na última eleição de 2020 aqui em São Luís do Maranhão. Infelizmente faleceu de Covid, e aqui uma bela lembrança à sua viúva e também às suas filhas, morando ali naquela região do Pingão. Bem, o Luiz Pedro foi uma perda terrível, surpreendente. Estava aqui na TV Guará com os analistas e era de uma gentileza, de uma boa vontade com todo mundo, de uma educação, de um refinamento, uma figura histórica importante, foi deputado estadual, foi cassado na época da ditadura, mas estava aqui em São Luís com uma atuação muito interessante, inclusive aqui na TV Guará. Não parece que morreu, né, Aniele? Que coisa! Ele é uma inspiração, assim, para mim, enquanto jornalista. Ele sempre muito atencioso com todos, muito educado e muito inteligente. Então, sempre que eu tinha contato, eu tentava ali absorver o máximo que eu podia. E eu sou muito grata porque, de fato, ele deixou alguma coisinha dele para mim e eu aprendi muito. E perdê-lo foi como tirar um pedacinho da minha vida de jornalista, assim. Eu te confesso que levou ali um pouquinho, mas pelo menos o conhecimento que ele nos passou, eu vou carregar para o resto da minha vida. Deixou a gente meio órfão, né, gente? Deixou a gente órfão, deixou sim. Não, Luiz Pedro aqui nos analistas faz muita falta até hoje. Gente, eu vou dar um recado bem rápido, mas já voltamos com mais homenagens. Bem, pessoal, olha, as luzes de Natal já estão brilhando em todo canto. E na sua casa já começaram os preparativos desse período natalino, hein? Já tá passando da hora. Se ainda não começou, o momento é agora. Deixa eu te contar que na Sabrina Festas você acha de tudo para decorar seu lar. Tem pisca-pisca, guirlandas, árvores de Natal, laços. A Sabrina é tão completa que além dos itens natalinos tem brinquedos infantis, todo tipo de artigo para demais festas de aniversário e muito mais. O legal de tudo isso é que você pode comprar parcelado, com até 12 vezes. Isso mesmo, 12 vezes no cartão de crédito. Ficou interessado? Vai hoje comprar seus itens? Só para lembrar você, a Sabrina Festas está localizada em 2 endereços. Na Rua de Santana, 246, próximo à Igreja Nossa Senhora Santana, no centro. E na Coab Anil 2, na Avenida Centro Comercial, número 5. Para mais informações, ligue para a loja Coab 989-8473-7165 ou para a loja do Centro 98-3303-7553. No Instagram, @loja Sabrina Festas, que lá tem mais ofertas promocionais. Essa família maravilhosa, beijo Dona Marli e todo mundo que faz parte desse universo de coisas incríveis e de muita beleza da Sabrina Festas. Bem, pessoal, nós já voltamos com muito mais para você da retrospectiva da saudade, da retrospectiva das mortes. Estamos de volta, pessoal, com o De Casa Especial, retrospectiva da saudade, retrospectiva das mortes. E eu quero falar aqui com o Solon Vieira deste desportista que foi muito importante pro Sampaio Corrêa e que, assim, é uma daquelas figuras icônicas do futebol local que a gente não poderia, né, deixar de lembrar. O nosso querido Geografia, Zé Alberto de Moraes Rego,
conhecidíssimo, infelizmente faleceu. Só naquela campanha do Sampaio na Série B ele foi muito importante, não foi? Muito, muito, muito. É uma pessoa que tinha um coração tricolor e que se entregava também. Hoje nós temos grandes nomes, mas a gente tem que lembrar também que ele deu início a um trabalho que hoje faz com que o Sampaio seja reconhecido nacionalmente. Tínhamos algumas diferenças de opinião, mas isso não lhe tira, com toda certeza, o mérito e aquilo de reconhecimento de minha parte, do que a educação dele quando a gente o procurava para alguma informação. E eu lembro muito que eu era operador de áudio, o Fontinelli brigando com geografia, já dois de saudosa memória, um chamando o outro, se xingando e tal, e depois eles saíam, conversavam, se resolviam. Mas essa é a relação do futebol local, essa coisa bem de calçada que a gente perde ao longo do tempo com essas figuras que se vão. Aniele, a honra de... conheceu geografia? Nossa, muito. Eu convivi com ele por muitos anos. Manuel Ribeiro era presidente do Sampaio Correia e aí a gente teve essa aproximação. E o Geografia era maravilhoso, um ser humano incrível, tricolor doente, Demais, ele não né? perdia um jogo do Sampaio. E também fez parte da nossa infância com o Colossal, a gente não pode esquecer. Ah, é verdade, ele era claro, é dono isso do mesmo, bem cinema. lembrado, Aniele. A primeira ida ao cinema foi ele que proporcionou, me deu a cortesia, eu criança fui lá e assisti com todas as minhas amigas. Então, eu lamento de verdade a morte dele, fui ao velório, fui ao enterro e é uma pessoa que faz muita falta na minha vida. A gente vai falar agora do Luciano, que me dói falar bastante, porque acho que 4 meses antes da sua morte estive com ele no Castelão assistindo o jogo do Moto. Um cara cheio de vida, gente boa demais. Era uma figura mais de bastidores, o grande público não conhece, mas ele foi um grande braço direito para o Natanael nessa gestão do Moto, que foi bastante conturbada, e o Luciano segurou a onda várias vezes, Solon. 43 anos. Um menino, e fico imaginando quanto de colaboração ele poderia dar ainda para o motoclube, que necessita de lideranças. O moto necessita de lideranças. E o Luciano era uma dessas lideranças. Infelizmente, foi tão precocemente também. Inclusive, o fato dele ter falecido também prejudicou bastante o andamento do Moto, porque ele era contador também do time. Então, isso gerou um transtorno, um constrangimento que não é tão grande quanto a sua perda. Ele que era uma figura afável, maravilhosa. Aqui um abraço a toda a sua família, suas filhas e sua esposa, sua viúva. O Cunha Santos faleceu esse ano. O Cunha Santos foi um jornalista muito conhecido, um escritor, né, de grande nome, uma figura que tinha um rebuscamento muito grande nas suas palavras. Aniele, ele era uma referência ali para aquela turma da Câmara Municipal, da Assembleia Legislativa, né? Um boêmio inveterável, né? Mas um grande jornalista local. Um galanteador, Ixi. um boêmio. Ele era uma pessoa incrível e dentro da área política, do jornalismo político, ele era muito bom. Ele era muito bom e eu sempre estava ali do ladinho quando eu ia à Câmara cobrir alguma coisa, eu sentava perto dele para tentar entender algumas situações. Era muito jovem, ainda engatinhando ali, e eu sentava perto e ele me ajudava bastante, sempre colaborando. E sempre alegre, ele brincava com todo mundo, falava com todo mundo. Foi uma grande perda, foi uma grande perda. O amarelinho ali no Renascença sente a falta dele, aquela cadeira ali, era dele aquela cadeira ali da calçada. Toda vez que a gente saía aqui da Guaraca, encostava lá para um momento de lazer, estava sentadinho na cadeira dele de sempre. Com uma colaboração extensa na Secretaria de Comunicação do Governo do Estado do Maranhão. Agora vamos falar do Magno Bacelar. Esse tem uma contribuição muito grande na comunicação, porque foi fundador da televisão difusora, né? Então tem um marco nacional, ele fundou a TV Difusora, era um dos caras que participaram diretamente, né, da implantação da televisão aqui no Nordeste brasileiro. Vejam só a importância. Infelizmente nós perdemos ele no dia 14 de setembro de 2021. Esse próximo que a gente vai falar é um grande amigo também, e aqui em nome do Dr. Roberto Albuquerque, da sua família, lamento absolutamente, ao seu filho Marcelo Poeta, que foi vereador na última legislatura aqui em São Luís e que esteve várias vezes aqui no meu programa. Assim, não dá para acreditar que a gente perdeu Chico Poeta para a Covid-19. Olha o nosso querido Chico aqui nesse estúdio, sentado, onde nós estamos, com seus projetos, com suas músicas, com suas inspirações. E sabe, Aniele, o que me deixa mais triste é que um mês e meio antes da sua morte, ele veio aqui pedir um horário na Rádio Guará. Olha, eu quero fazer um programa aqui na Rádio Guará sobre o Nordeste, sobre as músicas nordestinas. Eu, Chico, você não pede, meu amigo. Quando é que você quer estrear? Eu disse, não, Danilo, eu te ligo novamente para começar.
Infelizmente não deu tempo, infelizmente perdemos Ele Chico tinha uma Poeta. ligação muito forte com a gente. Ele estava sempre aqui na TV Guará. Eu acho que só faltava isso mesmo, ele se tornar membro da casa, mas ele estava sempre por aqui. Era uma vontade sua. Com uma simpatia incrível. Chico Poeta infelizmente faleceu. Solon Vieira, perdemos desse ano de 2021 Dudu Braga, que foi ator e também, né, empresário, filho do Roberto Carlos. Nosso companheiro de Rádio Nativa. Foi mesmo, Solon? Foi. Com As quem canções- esse cidadão não trabalhou, gente? E tudo é verdade. As canções que você fez para mim, ele apresentava todos os sábados na Rádio Nativa. Fiquei muito triste porque as 2 vezes que eu estive na Rádio Nativa, nesses últimos 360 dias, digamos assim, tive o contato com ele e pude ver o quanto de sensibilidade ele tinha, mas também fragilizado pelos problemas de saúde que ele tinha. E bacana que, apesar de ser filho de Roberto Carlos, ele conseguiu ter a própria identidade. Ele não era uma sombra do pai, ele construiu... Não, ele não era o filho do Roberto Ele não era o Carlos. filho do Roberto Carlos, ele era o Dudu. Ele fez o exatamente. nome dele, construiu a carreira dele e ele se reergueu ali sem a sombra do pai. Eu sempre achei isso muito bacana dele. Perdemos também irmão Lázaro, que esteve em São Luís do Maranhão, diversas oportunidades. Político, né? Tá aí imagens dele aqui também no nosso programa. Perdemos ele no ano de 2021, neste ano agora. Irmão Lázaro foi um daqueles que fizeram parte do Olodum e depois se converteu à Igreja Evangélica e foi político, foi secretário de Relações Institucionais da Prefeitura de Salvador na gestão do Antônio Carlos Magalhães Neto, da ACM Neto, e também, né, foi deputado federal. Acredito, durante 2 mandatos, o irmão Lázaro infelizmente faleceu, muito importante para a comunidade evangélica e também, né, para Salvador. Foi de Covid, como a Aniele Foi bem de lembrou Covid, aqui. né? E até o último momento a gente tem registros dele em vídeo e ele ali confiante, cantando. Na UTI, alegre, né, na que tem imagem da UTI. Interessante a transição dele daquela época do Olodum para o que ele era depois, a maturidade, aquilo É. que... Não por causa da religiosidade, mas por causa que a vida ensinou a ele a... ensinou. Ele era um agregador. Um agregador. Exatamente. Doutor Alfredo Barbeta também esteve muitas vezes nesse programa aqui de televisão, principalmente no Fazemos Qualquer Negócio, infelizmente faleceu. Ele que era da igreja anglicana, aqui em São Luís, celebrou muitos casamentos homoafetivos em São Luís do Maranhão, esteve no meu programa diversas vezes e eu lamento bastante. Você quer falar alguma Referência na psicoterapia, Também, um grande né? psicoterapia, isso, ajudou muita gente, inclusive, era um psicólogo de nome no estado do Maranhão. coisa? Infelizmente, a família Lobão sofreu um baque, o Rafael Lobão, que teve uma colaboração muito importante no seio familiar deles, né, faleceu no dia 9 de junho de 2021, ele é sobrinho do Edson Lobão, né, e primo do Edinho Lobão. Tão Infelizmente jovem. faleceu de Covid-19, né? Estava internado durante muitos dias e infelizmente faleceu. E tão jovem, tão ativo, né? Infelizmente se foi, a gente precisava fazer essa lembrança. Bem, pessoal, eu vou dar um recado rápido e a gente já volta aqui na retrospectiva das mortes. Bem, ouça só. Minha gente, eu já tenho um recado especial para vocês. E tão importante quanto esse recado é a pessoa que vai falar ele para vocês. Chega mais, Dona Sônia! Eu tava quietinha vendo minha televisão quando do nada a imagem sumiu. Pensei que fosse a arrumação do Inácio, mas foi a antena que encostou na fiação por causa do vento. Olha, minha raiva foi tanta que eu esqueci a ventania e fiz uma cara horrível. Meu medo era esse vento pegar em mim e eu ficar com aquela cara pra sempre. Ia ficar linda. Mas rapaz, até parece que esse era o perigo. Perigo é instalar a antena perto da rede elétrica, menino. Bora tomar juízo. Evite acidentes com energia e proteja seu futuro. Equatorial Energia. É isso aí, evite acidentes com energia e proteja seu futuro. Equatorial, pelo futuro todo dia. Gente, olha, a gente vai para o intervalo bem rápido, mas daqui a pouco tem mais homenagens para vocês de gente que se foi do Maranhão e do Brasil. Só um minuto. Pessoal, já nós prosseguimos com as homenagens, mas eu preciso falar que a Apivida é uma operadora de medicina e odontologia que acolhe, cuida, promove e humaniza a saúde em qualquer circunstância que ela se apresente. Estamos no Dezembro Vermelho, o mês de conscientização no combate à AIDS. Por isso a gente vem aqui lembrar de 3 coisas muito importantes: prevenção, diagnóstico e tratamento. Isso faz toda a diferença. Prevenção sempre. Fazer o teste sem medo de descobrir o quanto antes se tem o vírus ou não. Isso garante proteção para você e para quem você ama. E seguir o tratamento correto. Pronto, e bora levar uma vida normal. Por isso a conscientização é tão importante. A conscientização salva vidas. Esse é o recado do Dezembro Vermelho Apivida. Prevenção, autocuidado, acolhimento e conscientização. Pra valer!
a gente segue com as homenagens da retrospectiva das mortes. Estamos de volta para lembrar a memória de grandes personalidades, inclusive esta que falaremos agora, Duda Mendonça, marqueteiro político. Aqui no Maranhão teve importância por ser o marqueteiro da Rosiana naquela campanha difícil que ela teve e nacionalmente por ter sido o criador do Lula, Paz e Amor. Primeiro essa parte local, Aniele, me fala a tua impressão desse trabalho publicitário, porque ele meio que profissionalizou a área de marketing aqui no Maranhão, né? Quando ele botou a mão aqui, surgiu uma geração muito boa da publicidade. Surgiu uma ótima geração. A publicidade, eu acho um trabalho incrível e muito difícil. Você trabalhar a imagem, construir a imagem do outro, não é uma tarefa muito fácil. E ele deixou aqui o seu legado dentro do estado do Maranhão. Acho que quando ele colocou o pezinho aqui, quem cercou aproveitou. Quem teve a oportunidade de trabalhar com Duda Mendonça, com certeza absorveu muita coisa. E ele fez um trabalho incrível nessa época, na campanha de Rosiana Sarney. E sempre foi muito disputado no estado do Maranhão. Quem não queria Duda Mendonça como marqueteiro político, né, gente? Agora, em 2012, ele fez um milagre com o Lula, né, Ele fez o seguinte, ele fez o Lula sorrir. Que o grande problema era esse. Ele falou assim, olha, o senhor sabe da sua popularidade, agora o senhor tem que saber também que tirar essa coisa pesada do seu rosto. Dê um sorriso. Cíntia Itapari, infelizmente faleceu. Nossa, que linda que era ela. Ah, ela era maravilhosa. Foi Miss Universo, né, Aniele? Foi Miss Universo. Uma maranhense que conseguiu chegar tão longe e que infelizmente faleceu no dia 21 de maio de 2021. Continuava belíssima, apesar, né, dos família tempos. de gente bonita. A família Itapari é uma família de gente bonita. Refinada, viu? elegante, né? Ela era a família toda. Eu acho que ela tem alguma ligação com o Maurício do Ifan, não é? O Itapari. Eles tem são, um parentesco, com certeza. Se eu não me engano, são irmãos ou é tio dela. Só sei que a família toda é uma família de gente bonita. As irmãs, precisa ver, acho que dava todo mundo para ser Miss Maranhão ali. A comunicação sofreu duros golpes. Perdemos Batista Matos, uma figura atuante que todos aqui conviveram, conheceram e que era vereador de São Luís. Faleceu, infelizmente, com o mandato de vereador. Aniele, você tem experiência com o Batista e, assim, né, ele lutou tanto contra outras doenças que o assolavam, um câncer muito agressivo e faleceu de Covid. Que coisa! Eu fiquei arrasada. Eu tive a honra de trabalhar com o Batista por um tempo. Ele era muito amável, muito educado, muito solícito. E quando ele ganhou para vereador, eu fiquei extremamente feliz, porque, poxa, agora a Câmara ali, eu tenho certeza que pelo menos um... Não estou criticando os outros, claro, não tenho. Eu falo porque eu conheço e tinha convivência. Mas ali vai fazer a diferença. Eu fiquei muito feliz porque eu sabia que ele ia se dedicar ao máximo, porque ele era dedicado a tudo que fazia. E ele ia fazer a diferença enquanto vereador. E aí veio o câncer, eu fiquei arrasada com a doença dele. Ele lutou, venceu e de repente a Covid leva o Batista e deixou esse sentimento de perda que vai ser irrecuperável para muita gente que trabalhou com ele. E ele não lutou só contra as doenças, não. Lutou contra o preconceito também. Preconceito. Ele sempre... Mas ele era um jornalista de um talento sem igual. Foi secretário de comunicação. Não baixava a cabeça. Não baixava a cabeça. Ele negro, mas ali enfrentou tudo, porque hoje em dia está tudo muito mais razoável, mas da época... Mas ele sempre foi um grande talento e, infelizmente, se foi. Aí a gente perdeu o Batista para a Covid. Na comunicação também perdemos Rosenira Alves. Ela é colunista folclórica de uma geração das festas, né, dos jornais impressos. Infelizmente faleceu da Covid-19. Foi no interior do estado que ela faleceu. Teve um atendimento, se eu não me engano, na cidade de Presidente Dutra. E aí a gente perdeu ela. Eu tive o prazer de ir no seu último show, no seu último evento, que foi o show do Almir Bezerra, dos Fevers. Foi aqui lá na Avenida dos Holandeses e lá ela festejava, pegava o microfone, fazia aquela farra toda. E é impressionante como a alegria de Rosenira faz falta agora nesse meio de colunismo social e também na comunicação do jornalismo maranhense. Bem, o Rui Scarpino faleceu, Solon, e assim... Eu acompanhei aqui, a gente teve uma convivência por causa do Motoclube de São Luís. Eu queria que você me falasse da importância dele pro futebol brasileiro e especificamente aqui para a torcida do Motoclube. E ele estava ali justamente no olho do furacão, né? Que era Manaus. Manaus. Quando ele faleceu, ele estava em Manaus aí. Eu fico imaginando o que a família passou, não somente a família, mas os amigos, né? As pessoas que conviveram com ele, que não podia... Ele estava isolado. E essa doença, infelizmente, também, ela teve um outro lado que foi isolar também as pessoas da própria família na questão do féretro, a questão do enterro, enfim.
mas ele deixou o seu legado, sim, em São Paulo, muito reconhecido, principalmente em Sorocaba e Itu, onde ele esteve trabalhando. E todas as vezes que se falava em talentos também do futebol do Maranhão, se lembrava do Rui como sendo assim uma das escolas que poderiam seguir progredindo e chegar não somente a times medianos, mas pelo conhecimento dele e por aquilo que ele tinha de modernidade e colocando isso nas equipes que trabalhava. Professor Rui, aqui no Maranhão, no Moto e no MAC também teve uma atuação maravilhosa. Ele foi em 2014, né? Técnico do Moto, né? Ele foi agora, ele voltou no ano de 2018, nós estamos no Natanael, ele voltou. Em 2014, foi também. ele colocou o Moto ali num bom patamar. Pois é, e o Natanael recontratou ele no ano de 2000, ele foi em 3 passagens, 3 ou 4 passagens no Moto Clube de São Luís. A Isabel Cunha, gente, é a mãe da Carol Cunha. E a Carol sente demais o seu falecimento, assim como todas as filhas. A dona Isabel, toda vez que a Carol veio pro programa, ela acompanhava junto. Era uma alegria, era uma festividade. Uma grande compositora, né? Contemporânea e parente próxima do Carlos Cunha, nosso querido poeta que batiza aquela avenida, né, do Jaracati, ali do São Luís Shopping. E infelizmente faleceu de Covid-19 também, para tristeza de muitos e para nossa eterna lembrança. Aniele, a Cleonice Freire era desembargadora, estava enfrentando uma doença grave, né, o câncer, e marcou época no Tribunal de Justiça. Marcou época e eu sempre me inspirei na Cleonice por vê-la assim, uma mulher empoderada, uma mulher poderosa ali, que sabia marcar presença, que sabia se impor e ocupar muito bem o seu espaço. E ela, com certeza, ela ganhou o respeito de todos os colegas, ela tem até hoje, apesar de não estar mais aqui, mas ela ganhou o espaço dela, o respeito, e nesse meio ela sempre será lembrada, não só pelos colegas, mas por todos nós, pelo trabalho desenvolvido. Ela também fez um grande trabalho no TRE, ela teve um tempo por lá, e foi a época que eu mais acompanhei, e eu sempre admirei muito ela como mulher, como profissional, como mãe, e como ela conseguia dar conta de tudo aquilo. Porque ser mulher não é fácil, gente. Ainda mais ocupando um cargo tão importante quanto o dela. Bem, Solon, o Monarco faleceu agora, no mês de dezembro. Ele representa um carnaval e, poxa, ele se foi na época que a gente não teve mais carnaval, né? Exatamente. E dentro de um quadro que estava todo mundo na expectativa da volta no Rio de Janeiro. E ele também estava se organizando, mesmo com alguns problemas de saúde ainda, mas se organizando juntamente com o pessoal da Portela. Quando se fala de velha guarda da Portela, não se pode imaginar isso sem Monarco, né? E o carnaval, não somente do Rio de Janeiro, mas do Brasil todo, que ele foi uma das referências e vai ser ainda, continuar por muito tempo sendo, esse ponto de referência para as pessoas que militam na área da cultura, principalmente do carnaval. Esteve em São Luís diversas vezes, acredito que a última vez foi há 3 anos atrás, onde ele acompanhou alguns blocos locais e esteve na Madre Deus, né? Digamos assim, acompanhando as nossas festividades. Não pôde se despedir do carnaval, né, gente? 2 anos sem carnaval. É por isso que eu sempre digo, vamos aproveitar tudo a cada minuto, porque a gente nunca sabe quando vai ser a nossa última vez. Mas não vamos falar de última vez agora, que é o momento da gente agradecer. Já. Mas é um dever nosso, Aniele, registrar a história, né? Como jornalistas, vocês competentes que são, reconhecidos nas suas respectivas áreas. E eu só posso agradecer você, telespectador que acompanhou essa homenagem, à sociedade como um todo. Faltaram algumas pessoas, com certeza, mas a nossa intenção foi agregar e deixar registrado para a história que as pessoas têm seu valor, têm seu significado, jamais serão substituídas e que merecem a nossa atenção, o nosso respeito. Solon, obrigado pela sua presença. Beijo, Danilo, beijo, Aniele, muito obrigado pela participação, obviamente, ou pela oportunidade da participação. Estamos à disposição, Danilo. Bom Dia Guará, todo dia, 5h30 da manhã. Todo dia, 5h30 da manhã, no canal 23.1 da sua Guará e depois no rádio, das 6 às 7. Aniele Pimentel, muito obrigado, minha linda. Você é mais que da casa, você é uma veterana. Obrigado pela gentileza, sua presença, sua elegância e o seu conhecimento, né? Acho que é dolorido, mas a gente consegue fazer com uma serenidade. Parabéns, obrigado. Obrigada, eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui dividindo esse espaço contigo, que eu sou tua fã, né? Nada, sabe disso. A memória do Danilo é surpreendente. Eu fico pensando como é que ele consegue ali, porque o radialismo exige muito de vocês, né? É um tera. Ele é um computador. E salão é incrível. Eu não vou tecer mais elogios, não. Vocês sabem o carinho que eu tenho por vocês. Então,
Eu não vou ficar depressiva. Foi um momento maravilhoso estar aqui com vocês. Eu acho importante também relembrar essas pessoas e, quem sabe, nos próximos anos a gente fale de menos mortos, né? Se Deus quiser. Ainda bem. Gente, um abraço, obrigado e até a próxima. A gente se encontra amanhã. Tchau. Tchau.